Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Como a gente trouxe nos episódios anteriores, a gente tá passando por uma mudança e hoje a gente quer apresentar para vocês esse novo formato do podcast, que a gente mudou o nome. Então, para todos vocês que nos assistem aí, muito bem-vindo ao podcast Pluralidade e Subjetividade. Eu sou Thaís Seguesi, tô aqui com a minha mãe Simone Seguesi e hoje a gente quer tomar um tempo para explicar o porquê da gente ter escolhido a palavra pluralidade. Acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre verdade, sobre os sujeitos novamente. Então aqui a gente vai voltar um pouquinho para recomeçar e explicar novamente o que a gente quer com esse novo formato do podcast, né, mãe? É isso mesmo. O grande desafio é a gente falar pluralidade até o fim do episódio sem errar. Combinado. Tô dentro. Vamos tentar. Vamos trabalhar um tema bem difícil, parece que tá ficando cada vez mais difícil. Toda vez que a gente chega aqui, a gente fala que estudou bastante, mas esse foi difícil mesmo. Também a gente escolheu autores bem fáceis e tranquilos, como Foucault, Nietzsche, Sartre e vários outros que a gente vai trazendo aqui ao longo da nossa conversa, né? Vamos começar então, Tata, você poderia começar explicando o porquê da subjetividade, para depois a gente ir avançando para chegar na pluralidade. Sim, acho que é importante falar, né, e relembrar que a gente está aqui numa conversa entre direito e psicologia, né, e que por isso a gente decidiu trazer a ideia da subjetividade, que é um dos pontos que a gente mais estuda dentro da psicologia, né, o sujeito, o eu, quem a gente é dentro desse mundo, né, que a gente vive. Então, eu acho que a subjetividade, se eu tivesse que explicar de uma forma rápida, é o eu inserido nesse mundo, né? Então, a gente aqui no Brasil, inserido no Brasil, dentro da nossa cultura, com as nossas histórias, com as nossas formações. E cada sujeito é único, sozinho nesse mundo, mas, ao mesmo tempo, ele é atravessado por todas essas histórias e todas essas construções que a gente foi tendo ao longo da vida, né? Então, para a gente entender essa subjetividade, a gente precisa olhar para esse sujeito e entender ele enquanto um ser vivendo nesse mundo cheio dessas outras histórias que já precedem o sujeito, né? Sim, é muito complicado, dependendo da área que a gente atua, você entender exatamente de quem a gente está falando quando a gente está falando do indivíduo, do sujeito. Uhum. Quando eu acabei a faculdade de Direito, eu tinha muita dificuldade de entender o que acontecia antes do direito posto. E aí, quando eu fui para filosofia, né, que eu fiz algumas matérias lá no doutorado de filosofia, eu comecei a entender que esse sujeito, essa pessoa, que escolhe a norma, ela escolhe baseada nessa história que ela estava inserida. Então, quer dizer, a gente é construído e a gente altera o mundo a ponto de ter uma lei baseada num interesse meu, ou seu, ou de outro grupo social. Então, é por isso que é muito importante a gente separar esse indivíduo, que ele de indivíduo único, ele não tem nada, né? Uhum. Porque ele está sempre, de alguma forma, e aí o Sartre, ele vai falar uma coisa que vai muito em direção disso que você trouxe, que a história do sujeito vai sendo feita conforme a história do mundo está sendo feita e que ela como que eu digo? Quando me afeta, mas eu afeto também a história do mundo. Isso acontece me fugiu a palavra. Simultâneo? Em conjunto, simultâneo, isso, de forma simultânea. Né? Então, eu vou contando a minha história a partir dessa história do mundo e eu modifico também o mundo, assim como eu me modifico e assim como o mundo me modifica. Né? Então, é uma troca entre esse sujeito, o eu, e o mundo. E que aí, a partir disso, a gente vai criando a nossa própria subjetividade. Né? Então, é a partir desse eu no mundo e do que eu entendo dessas coisas do mundo e da minha própria vida que eu começo a me construir enquanto um sujeito único, né? Nesse momento tão polarizado, politicamente falando polarizado, a gente acaba questionando pessoas muito próximas a nós que fazem escolhas diferentes, que entendem o que está acontecendo de uma forma diferente. E isso faz com que a gente volte para a filosofia, para a psicologia, para pensar
Claro que essa pessoa inserida nesse universo, nessa situação social em que ela vive, ela tem as prioridades dela, as escolhas dela e ela enxerga a lente dela para o mundo é diferente da nossa. Por quê? Porque inseridos, embora todos brasileiros, embora numa classe social X, ainda assim Cada a gente é um com sua atravessado história. lá pela história da nossa família, dos nossos amigos, da nossa constituição pessoal. Sim. E aí é por isso que a gente quis trazer um pouco também sobre a verdade e o que é essas verdades que vão sendo contadas pra gente, né? Porque talvez a minha verdade não seja igual à sua verdade, mesmo a gente sendo da mesma família, da mesma classe social e etc, né? Sim. A questão da verdade, ela impacta demais as nossas certezas. A gente inventa um certo e um errado a partir de umas verdades que nós também fomos inventando. Então, o Nietzsche, ele tem um livro que fala sobre verdades e mentiras, e ele fala muito do uso dessa verdade como forma política, de você fazer com que o outro entenda as tuas razões e tome essa razão como verdade para ele também, e portanto, se é verdade, ela é certa e aquela outra é errada. Então é uma manipulação política, a ponto do Nietzsche nos fazer concluir que a mentira, ela é mais honesta do que a verdade. Mais honesta para o sujeito. Para o né? sujeito. Por quê? Porque é o sujeito que está proferindo uma mentira, ele sabe que ele está mentindo. Agora, quando ele está proferindo uma suposta verdade, ele tem certeza que ele tá com a razão. Correto daquilo, né? Como se não houvesse outra forma de pensar aquilo, né? Sim. E o outro tem que receber aquilo como uma verdade também. Então, se eu tô contando uma mentira para você, eu comprei um carro zero, eu fui viajar para Europa. Quando eu sei que é mentira, nunca fui para Europa, por exemplo. Eu nunca comprei um carro zero, por exemplo. Mas quando eu tô contando, eu sei que é mentira, então eu aceito que você não aceite aquilo como verdade. Mas se eu tô te dizendo, eu sou uma pessoa prejudicada pela sociedade, nada que eu faço dá certo, e você contesta, aquilo é uma verdade para mim. E você contestar a minha verdade... E aí o Nietzsche vai trazer que a ideia da mentira ser mais honesta com o sujeito é que aquela verdade que você entendeu como verdade, por exemplo, nesse exemplo da sociedade, não é necessariamente uma verdade, né? E aí é como se o sujeito estivesse mentindo para ele mesmo, o que não acontece na mentira, porque ele sabe que aquilo é uma mentira. Sim, exatamente. Né? Exatamente. E aí a gente vai sendo formado por essas verdades. Essas verdades que vão impactando a nossa vida e vão trazendo esse arcabouço de certezas é que vai fazendo com que a gente forme as nossas realidades próprias. E aí é que a gente pode, então, começar a pensar quanto de verdade tem nessa verdade? Quanto de verdade a gente pode acreditar nessa verdade que nós mesmos estamos pondo aqui na mesa. Mais do que isso, quanto eu, enquanto sujeito, olhando para tudo isso, quero também acreditar que essa verdade é uma verdade. Né? Quero pegar essa verdade para mim também. O Foucault, ele vai trazer que as verdades, elas também são uma forma da gente dirigir a nossa sociedade, da gente conseguir controlar a nossa sociedade, né? Então, se eu falo o que é certo e o que é errado, se eu coloco algumas leis que falam que aquilo é errado, eu já controlo uma quantidade da população, né? Então é um sistema de obrigações essas verdades que foram sendo formadas e construídas, né? Que eu acho que isso é muito importante também. Não se tem uma verdade absoluta. As verdades, elas foram sendo construídas. A partir do quê? A partir de quem, né? Sim. E aí a gente pensa nos estudiosos que falam, por exemplo, que em um determinado evento, numa fatalidade, num acidente, as pessoas que participaram daquilo, elas têm impressões diferentes do que aconteceu naquele momento. Então,
cada um tá analisando a situação por um prisma. Então, até há uma separação no direito quanto aos testemunhos. Quanto a gente pode pôr de peso em um testemunho sobre um determinado evento criminoso? Por quê? Porque cada testemunha estava primeiro. Cada testemunha estava em uma posição. Né? Se eu estou um pouco mais para cá, eu tenho uma visão um pouco mais parcial do que aconteceu. Além da estrutura física, de onde você estava no momento que aconteceu, tem as suas impressões que vão carimbar aquela cena como verdade, como certo, como… Errado, tem os seus vieses que nós todos somos atravessados. A sua história, né? Que você vem carregando com você, que é essa existência. Então, desde o momento que você começou a existir, muitas coisas já estavam dentro de você, né? E te formam enquanto um sujeito. E aí, o quanto essas experiências, essas coisas, essas histórias dentro de você não influenciam na hora de você presenciar uma situação, por exemplo, e ver o que é certo e errado ali. Né? Então, diferentes sujeitos num júri, como você trouxe, cada um ali vai ter a sua verdade. Cada um ali vai ter a sua visão do que realmente aconteceu. Né? Sim. E nessa história que você vai contar, por exemplo, sobre um evento criminoso que você presenciou, vai ter você naquela história. Vai ter a tua impressão naquela história. É impossível você tirar você de lado. Então, por que quando alguém conta para mim uma desgraça que aconteceu com crianças, com filhos de outras pessoas, né? Por que algumas histórias impactam mais a mim e menos a você e menos ao outro? Porque tem um medo meu nessa história. Então, se alguém me conta que perdeu um filho, imediatamente o meu medo de ficar sem vocês, aciona uma emoção em mim que eu não presto mais atenção na história que a pessoa está contando. Se eu tiver que reproduzir o que ela me contou, eu estou impactada em determinados momentos daquela história que talvez você não esteja porque você não tem filho. Sim. Então, eu acho que sempre, em tudo que a gente vai sentir, depois repetir como verdade, tem um carimbo da nossa questão individual. Dessa nossa percepção frente a tudo isso, né? Que é só minha. Porque eu tenho as minhas coisas que, como a gente traz na psicologia, cada abordagem é um óculos. Né? Então, se eu peguei o óculos da psicanálise, eu vou pôr e vou enxergar como psicanálise. Se eu peguei o da fenomenologia, eu vou pôr. E não muda muito, né? Porque é como isso, a minha lente é diferente da sua lente. Né? Então, eu vou ver essa situação da mãe que perdeu o filho e vou pensar, nossa, coitada da mãe, vou seguir minha vida. Você vai pensar, essa mãe tá morrendo. Por quê? Porque é o que você acha que aconteceria com você caso seus filhos morressem. Sim. Né? Então é muito importante a gente parar nesse momento e olhar pra gente e entender, tá, mas por que eu tô olhando pro outro dessa forma? Né? Por que eu tô contando essa história dessa forma? Porque eu tenho as minhas verdades, porque eu tenho as minhas coisas. Sim. A gente tem que falar disso, dessa nossa impressão sobre tudo, porque aí a gente vai levar essa nossa impressão para um nicho social. Então, se eu tô decidindo, por exemplo, o que é que eu vou fazer em relação às merendas nas escolas? Eu estou falando de quais merendas e de quais escolas? Porque se eu estou falando lá da escola, se eu sou da saúde, do departamento de saúde, eu estou decidindo a qualidade da alimentação, eu já estou fazendo uma peneira aí clara. Para quem que eu estou falando? Porque se eu estou falando para classe A, iogurtes e frutas, azeite. Se eu tô falando para classe C e D, eu tô falando de leite de soja, eu tô falando de… E quanto parcial é a minha decisão se eu sei o que aquela criança que está indo para a escola pública, por exemplo, ela está sem o café da manhã. Uhum. Então, na hora de eu decidir esse cardápio, eu vou dizer, olha, tem que ser reforçado esse café da manhã, tem que ter ovos, tem que… Percebe como tudo é alterado a partir do indivíduo, da pessoa que vai tomar a decisão sobre tudo? Por quê? Porque ela está imprimindo uma verdade dela. Então, essa pessoa política,
nós todos, né, somos seres políticos, nós temos que conhecer todos transitar em todos os ambientes para a gente verdadeiramente ter minimamente um conhecimento sobre aquilo. Se a gente quiser evoluir e se transformar e crescer e olhar para o externo, para o que foge da nossa história e da nossa única verdade, né? Porque conheço um monte de gente que não quer, que acredita e pega a verdade dela como se fosse a única, né? E aí eu volto pro título do nosso podcast, né? Pluralidade. Mais um eu consegui, tá? 2 estrelas pra mim. Mas é essa ideia de não é uma única verdade, não é um único sujeito. Existe essa pluralidade, né? De pessoas, de verdades, de histórias, de momentos, né? E eu acho que é isso que a gente quer aqui. É ampliar a nossa visão e olhar pra tudo que envolve essa nossa sociedade, né? Eu acho que o episódio de hoje, ele foi programado pra gente pensar que nós... sujeitos, nós não somos o sujeito que somos sem a interferência do outro. Então, esse outro que eu tô falando é primeiro a tua família de origem, depois os outros que vão nos afetando e sendo afetados por nós, porque é impossível que a gente atravesse um determinado, uma quantidade de anos aqui, sem afetar e ser afetado por coisas. Então, a gente é impactado e a gente vai impactar tanto fisicamente, né, o planeta, quanto emocionalmente. E para isso, a gente precisa entender que, por conta desse relacionamento entre nós, entre todos, a gente não pode pensar só em um indivíduo, só em um núcleo, só em uma parte da pirâmide. Não pode. Não pode por quê? Não pode porque é mentiroso, porque é irreal e porque é ilusório. Se eu tô pensando que eu tô pensando só em mim, eu tô errando já, por princípio. Por quê? Porque o eu, se eu atingir a mim, eu tô atingindo em cadeia todo o planeta, todas as pessoas e todo o meio ambiente. Uhum. E eu acho que isso que você traz do outro é muito importante, né? Porque é a partir do outro que a gente se entende também. É a partir do outro que eu crio a minha subjetividade, né? Eu acho que é muito importante falar que você não é quem eu acho que você é. Você é quem você é. E eu acho que você é uma pessoa diferente a partir das minhas verdades, a partir do que eu vejo, sim, a partir do que eu entendo, né? Então, a minha mãe é muito teimosa. Será mesmo que é ela que é muito teimosa? Né? Ou será que é a minha visão dela que me faz achar que ela é muito teimosa? Sim. Eu acho que se a gente começa a entender, a partir do princípio, que o indivíduo é um sujeito no mundo, é um ser no mundo, esse mundo, ele tem que estar o mais plural possível para entender todos esses sujeitos. Até para que o próprio sujeito consiga se dar possibilidades diferentes daquelas pré-determinadas, né? Então, se eu consigo entender esse movimento do mundo e do eu, que acontece ao mesmo tempo, então o mundo está sendo constituído, eu estou sendo constituído dentro desse mundo, que eu também constituo o mundo. Tudo misturado. Parece bagunçado, mas acho que foi. Né? Foi. O quanto disso é importante para o sujeito se entender e escolher para ele. E não para o que é certo ou errado, dentre essas grandes verdades ou não, para o sujeito, né? Então, o que eu acho o que a gente quer com isso, com esse episódio, na minha cabeça, é entender o que essas verdades estão fazendo comigo, quais são essas verdades e quais eu quero acreditar ou não. Como que as verdades criadas no mundo me influenciam e me afetam e o quanto eu quero pegar essa verdade como sendo a minha verdade também ou não. E aí, eu acho que é um exercício muito interessante que você propõe, que é o de você olhar para todas as situações e pensar, será? Eu acho que uma palavra que deveria permear todas as nossas, anteceder todas as nossas decisões, seria a pergunta, será? Porque quando
o teu cérebro, o teu corpo te traz uma verdade, você já tem que olhar para aquela verdade pensando, será? Será que é verdade mesmo? Será que foi assim? Será que é isso? Será que eu sinto isso que eu tô achando que eu sinto? Por quê? Porque eu estava estudando como é que a nossa memória é formada, né? Fui buscar lá uns autores. Eu não vou ler o nome dos autores, porque os dois aqui… Não, lê pra gente. Não vou, porque eles ficam aqui falando, onde você acha esses caras? Gente, é artigo científico. Aí vai buscar aqueles nomes… Eu não vou falar quem são, não. Depois eu ponho na descrição. E aí, eu fui estudar os flashbulbs, que são os flashes que o nosso cérebro tira de determinadas situações. Então, se eu tô numa reunião, eu entro na reunião, o meu olhar tá captando toda a reunião. Mas o meu cérebro, ele tá dando flashes em determinados pontos daquele ambiente. Daquela Então, situação. Se eu, por exemplo, como mulher, entro numa reunião onde só tem homens, o meu cérebro já mapeou procurando uma mulher. Depois, ele mapeou procurando um olhar mais condescendente com aquilo que eu tô falando. E assim por diante. Ou seja, a partir da sua história, do seu eu, que a sua mente vai pegando as informações que existem, que são reais, e trazendo pra você. Ou seja, algumas informações vão ser perdidas, porque o seu cérebro não vai notar, e outras informações vão chamar mais a sua atenção porque faz parte da sua história. Então, por exemplo, uma mulher feminista entrando numa reunião cheia de homem, ela vai pensar, putz, cadê mais uma? Sim. Né? E aí, se eu entro nessa mesma reunião com um amigo e nós dois fazemos a reunião, quando a gente sair, a gente vai contar aquela história de formas completamente diferentes. O meu cérebro vai registrar e ele pode nem perceber que não tinha outra mulher na mesa. Então, a partir disso, nós construímos as nossas histórias, nós construímos a nossa autobiografia, quer dizer, qualquer pessoa de 30, 40 anos, vai contar a história dela quando eu era pequena. Aquela história tá marcada, tá carimbada com a sua impressão pessoal. Então, o teu cérebro, ele também não captou exatamente o que aconteceu. E eu percebo isso, às vezes, quando a minha mãe tá contando alguma história de quando a gente era pequeno e tal, e eu penso, nossa, eu lembro dessa história de jeito diferente. Pra mim, não aconteceu assim. Mas a minha mãe não tá mentindo na história dela. E eu também não tô mentindo. Minha memória também não tá mentindo na minha história. Só que esses flashes que foram dados no cérebro dela e no meu foram flashes diferentes. Ela captou algumas coisas que para ela eram inusitadas ou eram mais importantes. Fizeram sentido para ela, né? E o meu outro. Então, as mesmas pessoas participaram do mesmo evento, mas elas tiram daquilo memórias diferentes e formam, o que é mais importante, verdades diferentes. E aí a ideia é pensar que o Foucault traz de uma forma muito linda e muito difícil, que o quanto essas verdades que existem, que estão no nosso mundo, atravessam a nossa vida e como a gente vai deixar que elas atravessem a nossa vida, né? Então, o que eu vou fazer com o que a história tem feito? Como que eu vou lidar com as coisas que têm aparecido? Como que eu vou contar a minha história a partir de tudo isso que eu vejo que são verdades e mentiras, as minhas verdades, as verdades da outra pessoa e por aí vai, né? Às vezes a gente fica magoado com uma pessoa e nada aconteceu do jeito que a gente achou. A nossa cabeça produziu toda aquela história fantasiosa que pode direcionar para um lado completamente diferente o fato. Que talvez você esteja interpretando a partir do que você teria feito, né? Então, por exemplo, fiquei brava porque você quebrou minha caneca de teta. Isso eu ficaria muito brava. Só que aí eu quebrei sua caneca. Uma caneca tanto faz pra você. E eu fico, nossa, minha mãe vai ficar muito brava comigo porque ela quebrou, porque eu quebrei a caneca dela. Só que a caneca não era importante pra você como a caneca de teta é importante pra mim. Sim. Né? Então, eu acabo que eu crio uma verdade minha, a partir das minhas interpretações da vida, e jogo pra você como se fosse sua. E na verdade não é, né? A sua percepção foi, putz, quebrou, vou ter que comprar outra caneca.
né? Então eu acho que é esse o olhar que a gente tem que ter, e a gente tem uma história muito legal para contar que aconteceu na nossa vida juntas e que a gente criou verdades totalmente diferentes uma da outra, né? Sim. Você vai contar? Quer que eu conte? Eu acho. Conto. Todo ano a gente faz uma viagem mãe e filhas, né? Que é o nosso momento Mãe e filha. Mãe e filha, que é o nosso momento de estar juntas. E a gente foi pra Serra da Canastra. E aí eu amo sol, amo contemplar, né? Quem já ainda não viu o primeiro episódio da primeira temporada, corre lá que a gente conta a história da contemplação. Desde sempre eu gosto muito de contemplar. Fomos lá no topo do morro do... Uma observação. A gente já tinha feito um passeio de um dia inteiro, mas tinham falado pra gente que o pôr do sol em tal morro era o mais maravilhoso de todos. Só que mas morro já era desconhecido, né? Não era um point. Foi um... Era um secret point. E era já 4 horas da tarde e o pôr do sol acontecia às 5. Então, a hora que a gente chegou de volta no hotel, a gente olhou, não, dá tempo. Entramos correndo no carro e fomos. Pode continuar. Eu era a pilota do momento, então eu fui dirigindo, subimos o morro. Enquanto a gente tá procurando o nosso lugar no morro, pra estacionar no morro e ver o pôr do sol, eu passei em cima de uma base de concreto e o pneu rasgou. Essa é a história real, sem percepções, sem interpretações de ninguém. No momento que o pneu rasgou, fez um barulho bem alto. E o né, carro? Que parecia que tinha batido o carro, na verdade. A gente não tinha entendido direito que era o pneu. E aí uma olhou pra cara da outra com cara de susto. Né, assustadíssimas com o que tinha acontecido. Vou contar o que aconteceu na minha cabeça e depois ela conta o que aconteceu na cabeça dela, pra gente tentar entender essas diferenças. Na minha cabeça eu pensei... ferrou, já era, fim, né? Mas, por que eu pensei tudo isso? Porque a gente estava no topo do morro, desconhecido, que ninguém, não tinha sinal, não podia ligar pra ninguém. E a gente estava numa mini cidade próxima à Serra da Canastra, que eu não vou lembrar o nome, que com certeza não tinha borracheiro bom, não tinha... E eles iam cobrar um valor de um pneu que eu sei, caríssimo. Então, um pneu que custa, sei lá, R$500, nessa microcidade, claro, eles iam poder cobrar o valor que eles quisessem de R$5.000 no pneu. Então, eu já estava desesperada com isso, me sentindo uma péssima pessoa, super distraída, porque eu passei no negócio de cimento. Achei que minha mãe tava peco da vida comigo, porque o carro era dela, inclusive. Então, eu tinha rasgado um pneu dela, etc, etc, etc. Comecei a chorar, desesperada. Troquei o pneu, desesperada. E vimos o pôr do sol, que eu quase nem vi, nem assisti. Mas essa foi a minha parte da história. Então, o que eu tirei dessa história foi... A minha mãe tá muito brava comigo, porque eu rasguei um pneu. Eu sou uma distraída... que não presta atenção nas coisas, que tá dirigindo um carro sem prestar atenção, que você podia ter caído do morro e matado sua mãe, inclusive. Que inferno. Isso era o que passava em mim. Me senti o cocô do cavalo do Napoleão, mas estava lá chorando, muito chorando, né? Arrasada, estava eu. Como se fosse o fim do mundo. Sua vez. Bom, e aí eu fui atravessada de outra forma. Então, a hora que o pneu rasgou, que nós vimos que o pneu rasgou, na minha cabeça passou, nós precisamos resolver isso rápido. Por quê? O pôr do sol ia acontecer em 15 minutos. Quando o sol se põe, gente, fica noite, e tá? fica Só pra noite. deixar claro. E um detalhe importante é que nessa montanha, muito acima do nível da cidade, só estávamos nós duas. Não tinha ninguém, não tinha turista, não tinha ninguém. Tinha uma torre, que era uma torre de, acho que eletricidade, e não tinha nenhum funcionário. Era um topo que cabia meu carro e mais 2, 3 carros, e o sol é essa torre. E um desejo de assistir. A desgraça da pedra que a gente não viu. Então, o que passava na minha cabeça e agora? Aquele susto, a cara de susto inicial que pra mim foi, ela tá brava comigo, na cabeça dela foi. E agora? E agora? Eu sou a mãe, eu que tenho que resolver isso aqui e eu nunca troquei um pneu na minha vida. Então, eu lembro que eu falei pra ela, Thaís, calma, porque ela começou a chorar. Calma, pensando, ela não sabe trocar pneu, ela tá com medo. Abre o YouTube, sobe nessa torre e vê se você consegue um sinal pra entender como trocar pneu. Ela, mãe, eu sei trocar pneu.
Só que não nessa calma, né? Eu sei trocar pneu, você é louca! Eu sei trocar pneu. Eu falei, então a gente não precisa da internet, porque na minha cabeça eu precisaria. Internet, jogo ali, trocar pneu, o que eu ia fazer com aquilo? Eu sei trocar pneu. Eu falei, então pronto. Aí abri o porta-mala, tirei o pneu, tirei o macaco, vamos começar. Acho que deu Nem 5 10 minutos, nós trocamos o pneu. Porque a gente tava muito nervosa também com essa ideia do tempo. Da escuridão. Né? E também tinha um detalhe, não sei se você lembra, na sua memória registrou, que tinha uma quantidade absurda de borrachudo. Pernilongos, muito. Absurda. Então, e a gente pensou, assim que o sol se pôr, isso aqui vai ficar absurdo, nós temos que sair daqui antes. A gente estava com repelente e tal, mas era uma quantidade absurda, forrava o nosso corpo. Então era a pressa por causa da escuridão, o meu medo de não saber trocar o pneu, porque eu, na minha cabeça, era incapaz daquilo, porque eu sou mulher, porque eu nunca tinha feito isso, e mais, eu tava pensando que eu tinha que resolver aquilo sozinha, porque eu era mãe dela. Eu sou mãe dela. Isso e não naquele mudou. momento, eu era a responsável por ela. Imagina, né, gente? Ela tem... Foi ano passado, tá? Não era uma criança, ela não. já tinha 27 anos. E eu achando que eu tinha que dar conta daquilo. E aí... Acabamos trocando pneu e vimos o pôr do sol. Porque ainda acabamos 5 para 5. Entre lágrimas. Ela entre lágrimas. 5 para 5 nós terminamos, vimos o pôr do sol, entramos no carro e fomos embora para o hotel. E aí que é interessante, na hora que a gente estava descendo, isso, né, que era uma ribanceira, a estrada toda, lembra? Era tudo de esburacada, terra, toda. E a aquele gente pneu com aquele com step. pneuzinho do step do carro, que é aquele pneu de bicicleta. E aí a gente foi conversando, falei, por que você tá assim? E aí foi um encontro muito interessante das nossas emoções. Foi o momento da gente encontrar com as duas verdades existentes, por né? Por que você tá assim? Eu falei pra ela, eu não tava entendendo por que ela tava ainda chorando. Porque eu tava em êxtase. E ela me falou, por que eu rasguei o pneu? Isso vai ficar muito caro pra consertar. Eu fui muito distraída, talvez eu não fui nem tenha cuidadosa. o pneu que a gente precisa, a gente tá super longe de casa. Você não tá entendendo o que aconteceu, filha? Você não está entendendo o quanto é importante essas coisas acontecerem para a gente saber do que a gente é capaz? Eu estou me sentindo a Mulher Maravilha. Aí ela falou, mas a gente não precisa disso para se sentir Mulher Maravilha. Porque ela já se sente mais Mulher Maravilha do que eu. Porque eu já troco pneu e não me sinto Mulher Maravilha. Ela já se sente mais Mulher Maravilha do que eu. E aí eu respondi, como não? Se não é a Kryptonita... O super-homem, ele não pode saber que ele sabe da conta da Kryptonita. Para mim, esse pneu foi a nossa Kryptonita. Para mostrar que eu dou conta daquilo, que eu resolvo aquilo. Então, nesse momento que a gente estava descendo, a gente estava pensando... É isso que a minha mãe pensou? Então, quando ela fez aquela cara de susto, aquele medo da minha mãe foi porque ela se achava incapaz de resolver e eu... é por isso que você estava preocupada? Se é por causa do dinheiro de pagar o pneu? Pelo amor de Deus, isso aí não tem a menor relevância. Se você percebeu o quanto nós nos superamos, que agora a gente pode ser borracheira. A gente troca pneu em gente. Ela ficou falando isso pra mim, só que, assim, agora eu dou risada. Mas eu queria matar ela a hora que ela falou que a gente era a Mulher Maravilha. Porque Mulher Maravilha, eu rasguei o pneu. E isso que ficava na minha cabeça. Eu, por uma distração minha, rasguei um pneu. E na cabeça dela era... Quem tem carro rasga pneu, a gente é muito foda porque a gente trocou esse pneu. E até vocês podem ver, a gente viaja perto do aniversário dela, então tem uma homenagem que eu fiz no meu Instagram, que tem um texto que eu até menciono a Kryptonita. Então a gente precisa lembrar dessa história, porque para mim é muito importante que eu tenha provas da minha capacidade. Vocês percebem como isso é importante? Eu preciso me validar a partir de algumas coisas que acontecem. Então, se eu tenho um evento importante do trabalho e eu dou conta, eu falo, Simone, você é capaz. Se eu... e aí por diante, né? Por quê? Porque dentro de mim tem uma mulher... muito mais frágil, muito mais incapaz do que a construção que a Thaís tem da própria mulher dela. Que talvez o que você precisa é de uma prova dessa sua capacidade. Então, trocar o pneu foi a prova dessa sua capacidade. E a minha questão era uma questão financeira. Era uma questão de, Thaís, que distraída. Olha o que você fez, a sua distração vai te custar 5 mil reais. Que no fim...
Não custou 5 mil Ficou reais. mais barato Foi o do que aqui em mesmo Piracicaba. preço, se bobear, de trocar aqui é o mais barato. Então, o que eu quero dizer com isso também é que a minha verdade me feria de uma forma, me machucava de uma forma que talvez não precisasse machucar. Que talvez se eu tivesse parado e pensado, mas será mesmo que eu sou distraída? Que se eu tivesse prestado atenção eu teria evitado isso? Que se... Gente, era no topo do morro cheio de mato, o negócio tava escondido dentro do mato. E que vale esse drama porque a gente viu o pôr do sol entre as suas lágrimas. Que esguichava em mim, assim. Então, o quanto também a nossa verdade, a verdade do sujeito, afeta ele de uma maneira ruim. E o quanto é importante a gente parar e perguntar, será? Por quê? Por quê que isso me impactou de um jeito? Por quê? Porque daí eu pude revisitar a minha Simone, que é aquela Simone da incapacidade, que é aquela Simone que acreditou que só resolveria aquele problema achando um homem. Onde eu vou achar como eu vou ligar para um... Não precisamos de homem. Mas a Simone repete isso. Há mais de 30 anos a Simone repete que não precisa de homem para nada. Só que naquele momento, aquele medo tinha uma origem numa Simone amedrontada por não saber se daria conta. Que eu tô voltando na memória. Nos nossos flashes. Quais foram os seus os flashes? Marcadores de... Que no passado, nunca uma mulher ia agachar ao lado do pneu e trocar pneu. Não, nunca pegaria uma estrada. Nunca duas mulheres sozinhas morro. estariam no topo de um morro sozinhas, pronto a escurecer. E aí, eu anotei aqui a frase do Freud, do Sartre, desculpa, eu anotei tudo meio bagunçado aqui nas minhas anotações, fiquei confusa, mas é do Sartre, que ele fala que eu sou livre porque eu posso fazer de mim qualquer coisa que fazem de mim. Então eu escolho o que eu tô fazendo de mim a partir do que o outro faz de mim. Como que eu vou levar isso pra minha vida, né? Então, o meu medo, o seu medo de ser incapaz enquanto mulher, de precisar de um homem, é algo que se você for olhando e trabalhando, você consegue mudar essa verdade. Sim. Então, a verdade lá da Simone do passado era, eu preciso de um homem, mesmo que inconsciente. Sim. Né? E aí, aos poucos, essa verdade foi sendo transformada para... Talvez eu não precise tanto assim de um homem. Sim, depois da criptonita do morro, eu já sei que eu preciso menos ainda. Então, quer dizer, eu tô expondo marcadores diferentes no meu eu, que me transformam em uma Simone diferente todos os dias. Que modifica a sua história de sujeito único. Sim, né? E, além atravessada disso, por essas... questões que o mundo apresenta pra gente. E além disso, modifica o mundo de certa maneira. Sim. Então é uma transformação do eu com o mundo e do mundo com o eu. Né? Sim, sim. Lê aquele trechinho que você separou, que é bem importante. Quando o Foucault nesse livro aqui, Subjetividade e Verdade, ele traz um pouco dessa ideia do que a gente vai fazer com a nossa experiência enquanto sujeito a partir dessas verdades que o mundo traz, né? Então, é uma frase dificinha. Eu vou ler, acho que até 2 vezes para grudar bem na nossa cabeça. Então, ele traz assim, que de fato, poderíamos formular e elaborar a questão da subjetividade e verdade no seguinte sentido: que experiência o sujeito pode fazer de si mesmo a partir do momento em que se vê na possibilidade ou na obrigação de reconhecer, a propósito de si mesmo, algo que passa por verdadeiro? Que relação o sujeito tem com si mesmo a partir do momento em que essa relação passa ou deve passar pela descoberta prometida ou imposta da verdade sobre si mesmo? Então, vou repetir essa segunda frase. Que relação o sujeito tem com si mesmo a partir do momento em que essa relação pode passar ou deve passar pela descoberta da verdade sobre si mesmo? E aí, um pouquinho mais pra frente, ele traz que na nossa cultura há certos discursos que, institucionalmente ou por consenso, são reconhecidos como verdadeiros a partir do sujeito. O que ele quer dizer com isso é que o que a gente tem feito com esses discursos que, por consenso ou institucionalmente, são como verdades, né? Soam como verdades. Como verdades. Sim. A gente queria, era isso, problematizar
que está nascendo novamente, né? Essa polarização, essa falta de olhar para o outro, essa falta de compreensão e divisão entre times, né? Então eu penso assim, e esse meu pensar é a verdade, é o certo, porque é a minha verdade. E aí a gente começa a entrar num terreno muito perigoso de cisão, né? Porque a gente não consegue olhar para o outro que fala ali uma besteira, até uma coisa que te contraria absolutamente as suas próprias verdades, e pensar, ele está trabalhando, essa frase dele saiu de dentro de uma pessoa com outras verdades, com outro histórico de verdades, um arcabouço diferente de constituição. E aí eu posso esperar que uma pessoa como eu seja um pouco mais machista, como eu fui comigo mesma, e que no mês seguinte, no ano seguinte, já não está mais tão, porque já teve um momento que me contrariou a minha verdade, o meu carimbo de verdade. Que você teve que parar e prestar atenção. Né, eu acho Sim. que isso é importante também, a gente mostrar que a gente parou e prestou atenção naquela situação, e a partir disso a gente pôde reestruturar e transformar aquela verdade para uma nova verdade. Né, eu tô lembrando que o Freud, no Psicologia das Massas, que ele escreve em mais ou menos 1920, ele traz um pouco do quanto viver em sociedade, em massa, né, no coletivo, diminui a nossa singularidade, né, acaba com a nossa singularidade. Eu acho que o oposto também é verdadeiro, né, quando a gente só acredita em um único jeito de ser, a gente também acaba com essa coletividade e com essa pluralidade, né. A massa não necessariamente precisa ser igual. Todo mundo igual dentro de uma mesma massa, de uma mesma sociedade, né? A gente pode ter e deve ter diferenças individuais para que a gente consiga encontrar essa pluralidade e que cada um possa encontrar a sua própria verdade, dentre inúmeras possibilidades, né? O Sartre, ele faz uma metáfora com uma tabela de coisas que eu posso e não posso. Então é como se a gente olhasse dentro de uma tabela de certos e errados e tivesse que escolher dentro daquilo o que eu quero para mim. Então, a partir daquelas condições morais, a partir daquelas certezas, eu escolho a minha certeza, né? E que não necessariamente eu preciso procurar só dentro dessa tabela de certos e errados, que eu posso reinventar, que eu posso colocar mais possibilidades dentro dessa existência que é gigantesca, né? Sim, mas eu acho que também que é importante você falar daquela questão da angústia que provoca, e a gente já falou disso em algum episódio passado, quando a gente tenta construir a nossa nova verdade, porque parece que essa estrutura da verdade, a Simone é assim, a Thaís é assim, parece que ela, além de dar segurança para você, ela dá segurança para as outras pessoas. Então, de repente, a Simone agir de uma forma que não combina com aquela estrutura que todo mundo imagina que ela tenha, além de ser uma surpresa para os outros, é angustiante para o eu. Vou pegar o exemplo do carro, né? Porque eu acho que quem olha para você, advogada, feminista, divorciada, sei lá, mais um monte de coisa, olha e pensa, putz, mulherão feminista não tem medo de nada, sabe que dá conta de tudo. Aí chega no topo do morro com um pneu rasgado e treme a perna, será que eu dou conta mesmo? Né? Então essa verdade, a Simone dá conta de tudo sem medo, não é uma verdade verdadeira. Né? Não é uma verdade absoluta. Ela causa um incômodo em quem olha, mas ela causa também um incômodo em você. Só que se você se colocar nessa posição de… você se olhar nessa posição de que você não dá conta, de que você teve esse medo e se assumir
talvez ainda um pouco machista, um pouco precisando se fortalecer internamente de que sim, eu sou capaz, né? Tendo vivido 45 anos, 50 anos nessa Mesmo ambiente. sem a criptonita? Eu sou precisa. capaz. Você se entender nesse lugar diferente causa uma certa angústia. Porque não tem um respaldo social de que você tá fazendo a coisa certa, né? Então, por exemplo, eu, que não quero casar de noiva, véu e grinalda, não quero. Não vou entrar numa igreja de véu e grinalda na minha vida. Hoje, eu acho que eu não vou, tá? Porque eu também posso mudar e me transformar, e é isso que é o legal da vida. E não tô nem aí se eu chegar aqui no próximo episódio e falar, pessoal, casei na igreja de véu e grinalda. Mas é isso, hoje eu acho que eu não vou. Pra eu chegar nesse ponto de eu não preciso casar, sendo que as minhas duas famílias principais, a da minha mãe e do meu pai, são todos casados na igreja, etc., né? Tentaram, pelo menos. Eu sofro, me gera uma angústia de eu me aceitar diferente do que é esperado. Então, eu escolher fora dessa tabela que eu trouxe do Sartre me causa uma angústia. Por quê? Porque não tem um respaldo social. Inclusive, muitas vezes, tem até uma crítica da sociedade de você é louca, Thaís, você tá fazendo a coisa errada. Né? Então, o quanto você escolher por você e fora desse esperado pode causar uma angústia que quando você repete, quando você vai naquilo que já é validado socialmente, não causa. Né? Então, não necessariamente a angústia é ruim. Às vezes, a angústia é um lugar, uma posição que está te levando ao encontro de você mesmo, do seu eu real, da sua real subjetividade e não do que a sociedade espera que você seja. Né? Não sei se fez sentido. Fez absoluto sentido. Eu entendo exatamente assim, quer dizer, para isso a gente precisa ter uma coragem enorme de olhar para nós mesmos e pensar, tudo bem, de vez em quando eu sou machista, de vez em quando eu me coloco numa posição que eu não estou, de vez em quando o meu medo me atravessa. O meu medo me leva para um lugar que talvez eu não esteja. Mas ele não me paralisa, ele me faz agir, mas com medo. Então, eu fingir que aquele medo não existiu, não adianta nada. Não resolve o meu problema. Se eu olhar para ele, pode ser que eu transforme aquilo. Então, isso vale para tudo, né? Mas o quanto olhar para ele causa dor, causa angústia, causa sofrimento. Causa, então, porque é essencial se a gente quiser se modificar. Causa porque às vezes você quer ser diferente. Você quer ser uma pessoa diferente. Você não quer descobrir que você tem ainda resquícios de um machismo. Na Simonolândia, você não teria medo, porque você já saberia que internamente você consegue. Que eu posso, que eu posso. Sim. Então é isso, a gente tá reformulando aos poucos o podcast para a gente justamente começar a incluir os outros pares, né? Porque se nós não somos sozinhos, nós somos plurais e com isso trazer uma importância para outros ambientes que a gente transita menos. Não é que a gente não transita, mas a gente transita menos. E trazer essa relevância, esse pensar também sobre esse outro lugar, que não é o nosso lugar, mas que existe. Sim. E que está sendo impactado por nós de uma forma ou de outra. Olhar para essas outras verdades que também são verdades, mesmo não sendo as minhas verdades, né? E como isso é possível dentro desse mundo, a gente equilibrar a minha verdade com a sua verdade, com a verdade do Barba, com a verdade de todo mundo, né? Então, não sei se é necessário a gente chegar numa única verdade, mas é a gente ampliar o olho para todas as verdades que existem, né? Para essa pluralidade de verdade e de sujeito. Sim. Por hoje é isso, a gente queria introduzir essa nova ideia, começar a pensar de uma forma um pouco mais aberta. Acho que os 2 primeiros episódios dessa temporada já foram também mais assim. A gente quer a opinião de vocês, quer saber o que vocês estão achando, como que vocês estão se sentindo aí, escutando tudo isso e vivendo tudo isso junto com a gente, pra gente também ouvir as verdades de vocês e equilibrar aqui pra ver o que a gente consegue fazer. Né? Lembrando que a gente vai aos poucos respondendo as perguntas lá pelo Instagram. Estamos fazendo devagarinho, viu, gente? E YouTube também. A gente vai de pouquinho em pouquinho, a gente vai respondendo todo mundo, mas a gente já agradece a todos vocês que estiveram aqui com a gente. As descrições dos livros e de todos os autores que a gente usou vai estar na descrição.
A gente se vê daqui 15 dias. Um grande beijo e até mais.